Olá, irmãos e irmãs, nossos amigos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. Nós estamos, de alguma forma, juntos para celebrar o nome de Jesus. E hoje, nesse domingo, eu quero convidar você à oração, a celebrarmos a ressurreição de Cristo e entregarmos nossa vida e nossa casa nessa celebração. Vamos orar e falar com Ele nesse momento, pedindo a graça e a bênção dEle sobre o nosso exercício devocional. Deus, muito obrigado pela oportunidade de, mesmo nesses dias tão difíceis, poder parar nesse domingo e cantar para o Senhor, ouvir a Tua palavra e orar com os nossos familiares, ou mesmo a sós contigo. Te pedimos essa bênção em particular. Fale conosco hoje e aceita a nossa celebração ao nome de Jesus Cristo. No nome dEle. Amém. Nesse momento eu convido você a reunir as crianças, os filhos que estão por aí, porque nós vamos cantar músicas infantis para adorar o nome de Deus e também vamos ouvir uma palavra bíblica especialmente para eles. É tempo de evangelizar os nossos pequenos. Então, que eles estejam aí bem acomodados, com a atenção fixa para poder cantar e ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus para estudá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 3 primeiros versos que dizem o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a palavra do Senhor. A verdade é que essa argumentação de Paulo segue até o versículo de número 59. Paulo encadeia aqui uma corrente de ideias argumentativas sobre fundamentos da nossa fé. E esse fundamento está na obra de Cristo, especialmente na sua morte e ressurreição. Irmãos, nesses dias nós temos consumido muita informação. É muita notícia chegando a todo instante, pelo celular, pela televisão, pelo noticiário local, nacional, internacional. Nós temos consumido mais informação do que há muito tempo fazemos. Nós estamos atentos aos números por conta da pandemia do Covid-19 que tem se alastrado pelo mundo todo e chegou também à nossa cidade. Nós estamos de olho no número de casos confirmados de contaminação, estamos olhando as notícias do número de mortos, estamos olhando as informações sobre a possibilidade do fim da quarentena, do avanço da quarentena, das vacinas que estão sendo testadas, daquelas que estão tendo bons resultados. Nós estamos consumindo muitas notícias o tempo todo e nem sempre são notícias que nos despertam ânimo. Mas a melhor notícia de todas veio de um túmulo. Sim, a melhor notícia do mundo veio de um túmulo e de um túmulo vazio. E no meio de tanta informação que nós temos recebido nesses dias, eu quero te notificar sobre a melhor notícia de todos os tempos. O túmulo de Jesus Cristo está vazio, e esse é o fundamento da igreja, da nossa identidade e da nossa esperança. Na ressurreição de Cristo, a morte foi convocada a prestar contas e morreu. Cristo retirou o seu aguilhão. Cristo mata a morte na sua ressurreição, dando vida a uma igreja nascente, dando vida a filhos e filhas adotados em amor. Há pelo menos 3 fundamentos que nós precisamos nos valer dele com todas as nossas perspectivas, com todas as nossas forças, nessa verdade de Paulo aqui. Nesses quase 60 versos, Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, fundamentando a nossa fé e a nossa visão de mundo. E eu convido você a prestar atenção nelas.
primeira delas diz respeito a um fundamento passado. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Paulo então diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo está mostrando a veracidade histórica da ressurreição de Cristo, e que isso importa para a fé cristã. É parte histórica. Pessoas viram como testemunhas oculares Cristo Jesus ressurreto. E num tempo como esse, este fato das testemunhas oculares sendo mencionadas num documento oficial como esse é de máxima importância para a nossa fé. Paulo diz que a ressurreição de Cristo é um fato histórico e nós precisamos nos apegar a isso com toda a nossa perspectiva, com todo o nosso pensamento. É fundamento para o nosso pensamento e para a nossa teologia o fato de que Cristo historicamente ressurgiu dos mortos, ressuscitando de entre os mortos. Ateus, agnósticos, maometanos e tantos outros podem nesse momento questionar a veracidade da ressurreição de Cristo. Houve quem disse contemporaneamente a Paulo que o corpo foi roubado, que ele sequer chegou a morrer, que ele apenas sofreu um desmaio, e tantas outras notícias foram espalhadas, caluniosas naquele tempo. Mas elas foram todas sufocadas e derrubadas pelas testemunhas do Cristo vivo e aparente, como também ao apóstolo Paulo. E nós precisamos nos apegar a isso. Cristo se encarnou historicamente, morreu historicamente e também o fez ao ressurgir historicamente. O segundo fundamento que temos aqui é com relação ao presente, porque a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se temos a importância passada do fundamento histórico, agora temos a importância presente do fundamento de fé. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa crença, da nossa teologia e da nossa fé. O texto nos diz, no versículo 12 em diante: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Há pessoas dizendo que isso não é possível, então como é que tem gente pregando que Cristo ressurgiu? Então, Paulo continua o seu argumento dizendo: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de todo cristão, e nós permanecemos nos nossos pecados. Paulo questiona aquilo que está se tornando recorrente nos seus dias, quando questionavam sobre a ressurreição de Cristo. Mas ele mesmo então toma a palavra dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um só homem, por um homem apenas também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é um fundamento da nossa fé. Se nós não entendermos a ressurreição de Cristo como um fato, é vã a nossa fé. Porque a sua ressurreição conclui a obra de vitória contra o pecado. Na morte de Cristo, o pecado foi convocado, e na sua ressurreição ele foi definitivamente derrotado na figura da morte. Mas em terceiro lugar, há um último fundamento na ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa
esperança. Os versículos 51 em diante dizem o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo Jesus, que ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou e venceu a morte. E esse é o fundamento da nossa esperança, porque este fato não apenas faz com que a nossa fé não seja vã, mas nos dá uma fé que aponta para o futuro da nossa perspectiva e da nossa vida com Deus, de que nós também seremos ressuscitados de entre os mortos, de que a nossa mortalidade será confrontada com a imortalidade e perderá com a vitória do que é eterno. E nós estamos inclusos nesse plano de coisas eternas, de uma realidade nova e para sempre. Na ressurreição de Cristo, nós somos convidados a celebrarmos a vida eterna que Ele promete a nós. Todos nós seremos transformados na ressurreição, ou para aquilo que a ressurreição aponta, o corpo glorificado. Todos seremos transformados em glória. Ó irmãos, nesse domingo de ressurreição, nós celebramos o bendito nome de Cristo, esse Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e seu túmulo está vazio, berço da igreja, pedra de esquina, aquela pedra removida do fundamento da nossa esperança, porque Cristo ressurgiu dos mortos, nos dando essa perspectiva de vida, essa fé. Num dia onde falamos tanto sobre a morte, nós precisamos ser encorajados pela ressurreição. Em dias em que a morte está sendo a primeira personagem do noticiário, nós precisamos lembrar da ressurreição do nosso Senhor, porque na sua ressurreição, não apenas Ele, mas nós todos somos esperançados, nós todos somos animados a crer na ressurreição de nossos próprios corpos, de vida eterna, de vida abundante, de vida com Deus, de vida celeste. O texto ainda conclui dizendo, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero falar para a igreja hoje, para aqueles que nos escutam, o seu trabalho crendo em Cristo não será vão. A sua esperança depositada em Cristo não será envergonhada, não será tida no vazio. Nós esperamos em Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E hoje eu convido você a glorificar a Deus, a se animar com a melhor notícia de todas. Cristo ressurgiu de entre os mortos, ressuscitou, matou a morte, tirou o seu aguilhão, venceu o pecado, tomou o nosso lugar na punição, para que tenhamos vida e vida abundante, vida eterna com Deus. Hoje é dia de boas notícias. Eu convido e desafio você a orar nesse momento, agradecendo a santa vida de Cristo, a sua providência de encarnação, morte e ressurreição. Nessa ressurreição,
nós temos esperança e esperamos o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, nessa noite nós glorificamos o bendito nome de Cristo, o excelso nome do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tendo encarnado, morrido, sido sepultado e ressuscitado de entre os mortos, para ser glorificado e nos perdoar de todos os nossos pecados, nos garantindo vida eterna e ressurreição da morte. No nome dele que falamos contigo e pedimos a tua bênção. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a vida do seu lar, hoje e para sempre, para além da ressurreição. Amém. Que Deus te abençoe, dando uma semana de paz e de alegria depois dessas boas notícias.